Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: o ano do Botafogo ainda não começou. Já passou o estadual, já passaram as Copas de início do ano e o ano ainda não começou. E isso é muito maior do que a falha, o frango do John na Argentina contra o Estudiantes. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal. Você faz isso aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o Flash Score, um aplicativo que te dá toda a bagagem estatística de acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho, também está à sua disposição. Só clicar no link que está no primeiro comentário fixado e na sua loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar. Pode baixar o Flash Score aí, que é o aplicativo que eu utilizo, ok? Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois de na noite de quarta, o Botafogo ter sido derrotado pelo Estudiantes, 1-0, jogando na Argentina, em jogo válido pela Libertadores da América. E aí, se a gente for rapidamente a classificação do grupo, que eu estou deixando aqui, a classificação do grupo A, o Botafogo vai ter que buscar esses pontos no retorno, porque senão ele corre risco de ficar fora, ser eliminado da Libertadores na fase de grupos. Universidade de Chile tem 7 pontos, o Estudiantes tem 6, o Botafogo tem 3 e o Carabobo da Venezuela tem apenas 1 ponto, tá? Essa é a configuração do grupo. Agora teremos os jogos da volta, os jogos do retorno, sendo que no retorno o Botafogo vai fazer 2 jogos em casa, vai enfrentar os times mais fortes na casa dele. Vai enfrentar a Universidade do Chile no Newton Santos e vai enfrentar o Estudiantes no Newton Santos. Só vai até a Venezuela para jogar contra o Carabobo. Então, não é uma situação alarmante, mas é uma situação que preocupa. E preocupa muito mais porque não pelos adversários, também pelos adversários, mas não só pelos adversários, mas principalmente pelo que o Botafogo tem feito dentro do campo. Passado aí, 40 dias da chegada aí do Renato Paiva, a verdade é que o Botafogo não consegue ser nada do que o Renato Paiva disse que ele seria. Não é um time intenso para recuperar a bola, não é um time que encaixa muitas marcações altas, não é um time que funciona muito bem na busca pelo gol. É um time que tem dificuldade de gerar oportunidade. No jogo de ontem, por exemplo, o Botafogo teve oportunidades geradas ali, praticamente 2. Basicamente o jogo todo. Foram 4 finalizações, 4 finalizações no gol, acho que 2 mais significativas. A cabeçada que o Arthur perdeu logo no comecinho, com 2 minutos, que poderia ter mudado o panorama do jogo, né? Uma jogada do Savarino pela esquerda que ele cruza, o Arthur cabeceia ali dentro da pequena área para o alto. E no segundo tempo a finalização do Savarino, que foi no travessão. Basicamente isso. E nesse meio, um Botafogo muito frágil na capacidade de pressionar o adversário, algo que o Renato Paiva disse que o time faria. O Estudiantes jogando em muitos momentos com 5 na frente. O Estudiantes, na hora que atacou num 2-3-5. Tinham quase sempre 7 ou 8 jogadores do Estudiantes no campo de ataque do Botafogo. O Botafogo não conseguiu diminuir pressão, diminuir espaço para aumentar essa pressão. Então o Estudiantes teve muita tranquilidade para trabalhar essa bola no campo do Botafogo. E quando o Botafogo retomou a bola, uma saída de bola muito ruim do Botafogo, muito ruim. E no meio o time não conseguiu, do meio para frente, o time não conseguiu basicamente controlar a partida, não conseguiu desacelerar um pouco o time do Estudiantes, não conseguiu ter a bola para, primeiro, descansar da pressão do Estudiantes. E olha que nem foi uma pressão tão grande assim, mas descansar dessa tentativa do Estudiantes de ir para o ataque e principalmente ter a bola para começar a tentar envolver para gerar oportunidade. Isso tem sido a tônica do Botafogo na gestão Renato Paiva, algo que ele disse que não seria. Ele disse que lá quando chegou que os times dele são muito intensos, que os times dele são times que sufocam o adversário até recuperar a bola,
e quando recuperam a bola, um time que procura o gol o tempo todo. O Botafogo não tem conseguido fazer isso. Tem várias questões aí. Ontem fica muito marcada a falha, pode dizer, o frango do John no gol do Carrilho, que provavelmente, se não tivesse acontecido, provavelmente o jogo terminaria 0-0, porque o Estudiantes também teve muita dificuldade para criar chances claras também, mas a falha do John acabou pesando demais no resultado. Mas os problemas do Botafogo são além do John. Até porque o John tem muitos serviços prestados. O John, ele tem, dentro da Libertadores, dentro do Brasileiro do ano passado, o John salvou o Botafogo inúmeras vezes. Então não será uma falha dessa, um frango feio, é verdade. Foi um frango feio. Mas não vai ser isso que vai minar o John no Botafogo. Agora depois da falha, levantar a cabeça. Ele ficou claramente sentindo a falha, né? Especialmente ali até a reta final do primeiro tempo. No segundo tempo acho que ele já estava com uma postura melhor, mas não vai ser isso que vai minar, porque o John tem muito crédito no gol do Botafogo. Então, por isso que eu quero bater na tecla aqui. Os problemas do Botafogo são além da falha do John. Se ontem o Botafogo tivesse jogado, ou se até aqui na temporada o Botafogo tivesse jogando muito bem e a falha do John gerou aquela derrota, seria menos problemático. Por quê? Porque o John não vai falhar toda hora. O John se mostrou um goleiro bem confiável e um goleiro que tem, na sequência aí, nessa passagem, tem sido muito importante para o Botafogo. O problema é que o time do Botafogo não consegue funcionar no que o seu treinador entende como o ideal. O Renato Paiva foi lá na entrevista coletiva e disse algo muito significativo, né? Que o time de 2024 acabou, não existe mais, e o período até aqui tem sido muito estranho. E aí o estranho que ele fala na coletiva, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas pareceu, que são estranhos em jogos que o Botafogo não aproveita as oportunidades. Tem um pouco disso, o gol perdido pelo Arthur é um gol muito significativo, mas, por exemplo, o Igor Jesus, que é um dos principais jogadores do Botafogo, um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro, e que vive uma seca de gols muito grande, eu até falei sobre isso no meu tweet lá, e a torcida do Botafogo ficou na bronca e tudo, talvez eu tenha passado uma impressão que eu não queria, eu não estava ali escrotizando o Igor Jesus, mas é um fato, nos últimos 30 jogos ele tem, ou próximo dos últimos 30 jogos ele tem 3 gols, só que em muitos momentos o Igor Jesus morre de fome. Em muitos momentos o Botafogo não consegue minimamente acionar o Igor Jesus numa condição de finalizar. Ontem, por exemplo, ele finalizou 2 sem perigo, mas um parto para a bola chegar até ele. Isso é um problema que o Botafogo não conseguiu resolver. A presença do Patrick de Paula como esse meia, né? Quando no ano passado, quando você tinha o Almada pela esquerda e o Luiz Henrique pela direita, você tinha o Savarino jogando por dentro e era um Savarino que rendia muito bem. Para mim, o Savarino foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro fazendo esse papel, essa função. Agora, com o Patrick de Paula desempenhando esse papel de meia por dentro e não está funcionando, você sobrecarrega o Savarino, porque ele joga aberto pela ponta esquerda em alguns momentos, na posição que era do Almada. Às vezes ele vem para dentro e aí ele não consegue ser efetivo nem na ponta, embora tenha gerado a jogada do gol do Arthur, e às vezes ele vem para o meio para fazer a do Patrick de Paula, que de fato está muito mal e ganha muitas oportunidades do Renato Paiva. Ontem, quando o Patrick de Paula fez um jogo muito ruim, não conseguiu segurar a bola praticamente em tempo algum, e aí gera essa sensação de bate e volta, Botafogo perde a bola e gera que o adversário ocupe o seu campo, como o Estudiantes ocupou muitas vezes, ou ele não consegue segurar a bola para dar sequência às jogadas, e aí o Botafogo não consegue criar, não consegue ter chances, o Igor Jesus não é abastecido, né? A torcida do Botafogo tem tido muito essa percepção de que a culpa não é do Igor Jesus, né? Que o Igor Jesus tem morrido de fome e que é verdade, tem uma análise correta, né? Então você tem essa questão do Patrick de Paula, do que fazer com o Patrick de Paula. A outra, é nítido que
Marlon Freitas e Gregory estão abaixo do que estiveram no ano passado, mas isso é bem nítido. E são dois jogadores que dão ritmo no meio campo. São dois jogadores que dão volume de jogo. E eles, abaixo do que jogaram no ano passado, vão fazendo uma reação em cadeia de não sustentar essa posse de bola no campo de ataque, de não melhorar a saída de bola. O Botafogo ontem sofreu demais com a saída de bola. Inclusive, o John teve várias vezes que quebrou a bola seguidamente. E aí você quebra essa bola para frente, você obriga o Igor Jesus a fazer essa parede, esse papel de dar porrada, levar porrada de zagueiro para manter a bola. Não é muita característica dele. Então você tem uma série de questões aí do Botafogo e que a fala do Renato Paiva deixa muito claro que o time de 2024 não existe mais, só que ele não colocou nada no lugar ainda. É como se você tivesse um disco, um DVD da época, um CD, e aí o CD tinha alguma coisa, na época que existia CD, você hoje não deve nem saber o que é isso, mas você tinha, depois que lançaram o CD e o DVD, depois lançaram um DVD regravável, que você podia comprar o DVD em branco, gravar alguma coisa. Se você não gostou do que ficou gravado, você poderia regravar. É como se o jogo de 2024 do Botafogo estivesse gravado no DVD do Botafogo. Aí veio o Renato Paiva e apagou o que estava lá, que era o jogo de 2024. Isso aqui ele ainda não conseguiu gravar nada no CD. Hoje é como se o CD tivesse, ou o DVD tivesse em branco. Basicamente é isso. Assim eu enxerguei o que falou o Renato Paiva na entrevista coletiva. Tem muito torcedor do Botafogo já pedindo a demissão do Renato Paiva, que eu não sei se é o caso, partindo do princípio que o Textor contratou o Renato Paiva e bancou de novo agora no fim de semana ou na segunda-feira a manutenção do Renato Paiva, dizendo que a culpa é dos jogadores e também botando a culpa no VAR em alguns lances que para mim ele está errado. Por exemplo, ele disse que era para anular o gol do Atlético Mineiro no fim de semana por falta no Jair. Pô, não dá, né? É básico que hoje empurrão na área é marcado quando há impacto na jogada, e não é o caso ali. Então, esse tipo de reclamação não cabe. Mas o Textor bancando o Renato Paiva, dizendo que não vai demitir, ou dizendo que está na conta dos jogadores, que em parte é. Acho que tem jogadores jogando mal, né? Então tem jogadores que estão abaixo do que jogaram no ano passado. Então, ponto, isso é verdade. Mas o Renato Paiva, pegando a analogia aí do DVD, apagou o que tinha de 2024 e não conseguiu ainda gravar nada, porque o time não faz nem de longe o que o Renato Paiva disse que faria na sua apresentação. E aí nós estamos chegando no fim de abril, estou gravando esse vídeo no dia 24 de abril, e o ano do Botafogo não começou. Porque o John Textor falou várias vezes, e a torcida do Botafogo comprou esse discurso de que o ano do Botafogo ia começar pós-campeonato estadual, também meio que abriu mão ou não foi com a atenção devida para as Copas e perdeu para o Flamengo a Supercopa do Brasil, perdeu para o Racing a Recopa Sul-Americana, sobre uma projeção de que o ano do Botafogo começaria com o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Só que não é essa a realidade. Na Libertadores a situação não é tranquila, e no Campeonato Brasileiro, se você observar a classificação, o Botafogo já está, neste momento, o Botafogo está 8 pontos atrás do Palmeiras. O líder do campeonato é o Palmeiras, tem 13, o Botafogo tem 5 pontos. Né? Então, assim, já é uma situação para acender alerta. Por quê? Porque um time sólido, consistente como o Palmeiras, para você tirar 8 pontos dele, não é fácil. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que o Botafogo está fora do Brasileirão. O Botafogo pode até ganhar o bicampeonato, mas não é fácil. E o ano do Botafogo precisa começar rapidamente, precisa começar urgentemente, porque até aqui o Botafogo perdeu ou não gastou energia com as competições do início do ano, e agora
nas competições que, segundo o dono do Botafogo, importam de verdade, que são o Campeonato Brasileiro e Libertadores, a situação está longe de ser tranquila. Então, esse é um ponto que o Botafogo precisa trabalhar. Ah, outra coisa, eu fui olhar as estatísticas do jogo, que eu olhei no Flash Score. O Botafogo teve, no jogo de ontem, 77% de aproveitamento de passe. 77%. O Botafogo tentou quase 400 passes, 397, e errou 92 passes. 77% de erro de passe num jogo desse nível é muito baixo. É muito baixo. Você não dá ritmo, você não consegue produzir. Para um time que sai atrás numa falha do goleiro, talvez não sairia se não fosse essa falha tão grave assim, do ponto de vista, né, da execução. O John falou que foi infeliz, mas que ele acha que não foi falha. Aí acho que ele está brigando um pouquinho com a imagem, porque foi uma falha assim, né? Chute de fora do carrilho, a bola bate no chão. O gramado me parece que dá uma mudada na direção ali, mas a falha do John, que não fez o movimento completo para defender, me pareceu meio ansioso para já pensar na reposição e acabou tomando o gol. Mas 77% de erro de acerto de passe é muito pouco para esse nível. Num nível de Libertadores, para um time que é campeão brasileiro, para um time que é campeão de Libertadores, qualquer coisa abaixo de 80% é muito baixo, é muito ruim. Ainda mais quando você está fora de casa, ainda mais quando você sai perdendo. Então, é algo que o Renato Paiva precisa corrigir e não tem conseguido corrigir. E é algo que o Botafogo precisa começar o ano do Botafogo. Porque nós já vamos chegar em maio e a situação, de novo, não é tranquila. Nem na Libertadores, nem no Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Você, torcedor do Botafogo, quer a demissão do Renato Paiva de qualquer jeito? Ou acha que o Renato Paiva tem que ter tempo para conseguir tirar o time dessa situação? Tudo isso você diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link para baixar o app do Flash Score e você ter no seu celular tudo do futebol, de estatística, de acompanhamento de jogos, de graça. Você não paga nem para baixar nem para usar. Muito obrigado pela audiência, um abraço. Tchau!